Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Colossenses, capítulo 2, dos versos 6 ao 12. Colossenses, capítulo 2, versos 6 ao 12. Assim diz a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão. Não permita que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, que texto claro, maravilhoso, né? Paulo está falando aqui deste grande segredo, né? Deste grande segredo. Ele está dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Logo, vocês que aceitaram Jesus Cristo como Senhor, devem continuar a segui-lo, a seguir suas orientações, a seguir a sua palavra, a obedecê-lo. Isso é permanecer nele. Então, vocês aceitaram Cristo Jesus uma vez, então continue a segui-lo. Continue a seguir suas orientações, dependa de Cristo, consulte a Cristo como seu Senhor, como Senhor da sua vida, a todo momento do seu dia, igual Davi fazia, né? Isso é aprofundar suas raízes nele e edificar sobre Cristo a sua vida. Isso é depender completamente de Cristo. É depender dele e consultar a Cristo a todo momento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque o que acontece? Muitas pessoas tinham aceitado Jesus, tinham se batizado em nome de Jesus, né? Mas quando chegava na hora da palavra, não queria viver a verdade. Ah, não, isso aqui eu não estou pronto ainda, essa parte eu não entendi, eu não quero ainda, não posso largar isso ainda. E não tinha uma entrega completa a Cristo. Então eles estavam traindo, né, o pacto, a aliança com Cristo. Aí ele diz aqui que quando nós morremos com Cristo no batismo, acabou a nossa vontade, acabou a nossa natureza. Se nós realmente permanecermos em Cristo, nós vamos ter o poder para que o domínio da natureza humana seja removido. O Senhor Jesus nos dá esse poder, né? Então nós precisamos consultar o Senhor a todo momento. E é só dessa maneira que a nossa fé vai ser fortalecida, na verdade. E ele nos alerta, né? Cuidado com as pessoas que tentam escravizar vocês com filosofias vazias e invenções enganosas. Olha, essa doutrina da Trindade não é uma filosofia vazia, uma enganosa Trindade. Não é
invenção enganosa do homem, é um raciocínio humano, que não tem nem raciocínio, né? Coisa... Então é com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo Jesus. Então nós precisamos voltar para a verdade. Permanecer em Cristo é estar permanecendo na verdade. Minha palavra é vida que alimenta a vossa alma, é o que Jesus diz, né? Então nós não temos que olhar para as circunstâncias desse mundo, confiar nas pessoas, no raciocínio humano. A maioria diz isso. Não, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que confiar e depender e consultar todo momento o meu Senhor, o meu Cristo Jesus, né? E é dessa maneira, meus irmãos, que nós vamos conseguir permanecer em Cristo e receber esse poder que está disponível. E esse é o grande segredo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo, olha só, quando ele fala que nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, ou toda a plenitude da divindade, a tradução mais clara está dizendo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, todo o poder do Pai foi dado a Cristo. O Pai lhe deu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, para que Jesus complete a obra que começou em mim e em você. Para que Jesus elimine o mal, a morte e destrua tudo que nos destrói. Destrói os filhos de Deus. A morte, o pecado, Satanás, os demônios, os ímpios. Então todo o poder do Pai está na mão de Cristo. Então qual é a possibilidade de nós nos perdermos? Sendo que o Senhor Jesus já começou essa boa obra em nós. Judas 1,24 diz que Ele é poderoso para nos guardar de cair em pecado e nos apresentar sem pecado, sem mácula, sem mancha nenhuma diante a sua presença gloriosa na sua vinda. É esse mesmo Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Cristo, que tem todo o poder do nosso Pai eterno, que colocou todo o poder na mão de Cristo, para Ele ser o nosso Salvador, para Ele completar a obra que Ele começou ali naquela cruz, para Ele completar a obra em nós, no nosso coração, pelo Seu Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos convida, né, a abrir os nossos olhos e olhar para as coisas que realmente se importam, para as coisas que realmente têm poder. As coisas desse mundo não têm poder. O poder nesse mundo é loucura, é mistério, é magia. Não tem poder. Nós somos regidos por leis naturais, gravidade, né? E Jesus veio exatamente nessa terra para mostrar que Ele tem o poder, Ele criou essas leis, Ele pode, com o poder dele, fazer o que Ele quiser. Então nós precisamos entender que é difícil para nós, mas para o nosso Senhor Jesus é a certeza de que seremos completos. E esse é um presente que nós recebemos, não é uma vitória, uma recompensa pelas nossas obras, uma recompensa pela nossa aceitação, uma recompensa. Não. A Bíblia é clara em dizer que tanto o querer, a vontade e o poder para realizar vem de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então nós não temos vontade. Essa vontade que vem no nosso coração é Cristo nos dando, colocando em nosso coração o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É o desejo de adorá-lo, é uma admiração, é um amor por Ele, é o desejo de adorar, é um reconhecimento de quem é Deus e quem é cada um de nós, quem somos diante de Deus. E esse espírito de humildade é que o Senhor espera de nós. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: não olhe para as circunstâncias desse mundo, não confie nas filosofias, não confie nas situações. Eu tenho todo o poder do meu Pai
para garantir a completa obra que eu comecei em vocês. Jesus está falando para você e para mim: se você permanecer conectado a mim, eu vou remover o domínio da sua natureza humana para sempre. Você não vai ter mais essas lutas, você vai rir da sua natureza humana. Por isso, meus irmãos, não desanime por causa da sua fraqueza, não desanime por causa das provações, porque o Senhor Jesus prometeu que cuidará de nós até o final e completará essa obra que Ele começou em nós. Agora, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus no batismo, você entregou a sua vida, e essa vida não deve ser aproveitada. Não dá para remendar pano velho com pano novo. Não dá para você querer emendar aquela velha vida com a nova vida. Mortos. Vocês morreram para o pecado, vocês morreram para a sua natureza humana. No batismo, vocês morreram exatamente para as suas vontades. Agora, a maioria dos cristãos, a maioria de nós, entregamos a nossa vida a Cristo, entendemos que Ele é o Senhor, entendemos que realmente nós entregamos todas as nossas vontades, que é exatamente isso que Ele pediu, né? Senhor, eu aceito, eu quero se batizar em Teu nome, eu quero ser o Seu discípulo. Ah, você quer ser o meu discípulo e meu seguidor? Sim, Senhor, eu quero me batizar e... Então, só um detalhe, tá? As regras são poucas. Primeiro, nega a si mesmo. Toda vez que a sua natureza humana querer alguma coisa, você nega essa vontade. Por quê, Senhor? Mas nenhuma, toda vez? Sim, porque a sua natureza humana é contrária ao meu espírito. Sua natureza humana é naturalmente inimiga de Deus e de seu Filho Jesus. Olha só. Então, primeira coisa, você tem que negar a vontade. Tomar a sua cruz e me seguir. E seguir minhas orientações. Negar a sua vontade, aceitar a vontade de Deus com alegria e seguir o passo a passo do nosso Senhor e Cristo, Jesus Cristo. Passo a passo é a santificação, é a reforma. Ele coloca o desejo no nosso coração, Ele nos aviva, dá vida dentro de nós, vida espiritual. E nós enxergamos a necessidade de fazer as reformas, de mudanças. Então o Senhor Jesus começa a nos guiar passo a passo. O que você tem que fazer primeiro? Primeiro, uma coisa de cada vez. Você não dá conta de mudar tudo. É uma vez, Ele vai mostrando isso, ó, isso, agora isso, tira isso, coloque isso, faça isso. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso é a nova vida guiada pelo Espírito Santo de Cristo. Isso vai trazer humildade, compaixão, mansidão, paciência, alegria, todos os frutos do Espírito. Domínio próprio, quando nós entregamos a nossa vontade a Cristo. Né? Então, você entregou a sua vida a Cristo e agora você não quer mais, algum detalhezinho você está segurando para não fazer. Imagina só, aquele funcionário chegou lá no seu serviço, seu patrão pede fazer uma coisa e você, não, patrão, não estou afim de fazer isso não, hoje eu não vou fazer isso não. Hoje eu quero ficar só aqui sentado mesmo, só para cumprir meu horário. Vou fazer só minhas vontades hoje, tem muita coisa para fazer aqui, que eu tô no meu computador, resolvi. Então não dá para eu fazer isso para o senhor hoje não. Ainda não estou pronto para fazer isso. O que seu patrão vai dizer? Você vai ainda continuar com o seu emprego? Agora nós estamos falando de um patrão, nós estamos falando de servos e escravos. Nós estamos falando de uma salvação que Cristo está nos dando, mas que envolve a nossa entrega completa. Porque a nossa alma está contaminada pelo pecado. E o que Jesus está eliminando de nós é exatamente esse câncer que foi contaminou a nossa alma. Contaminou a nossa carne. A nossa carne está contaminada pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Agora, como tirar essa natureza sem nos matar? E manter a gente vivo ainda? É só Deus que pode fazer isso. É só um Espírito divino que pode fazer isso. Por isso que você pode clamar o Deus Espírito aí, gritar, estribuchar, rolar no chão. Pode fazer o que quiser. Deus Espírito habita em mim. Pode cantar um monte de corinho, musiquinha.
Você não pode vencer a sua natureza humana, porque Satanás não pode vencer nem a natureza dele, ainda mais a dos outros. Então, o único Espírito santificador que foi enviado ao nosso coração, o único Espírito vivificante que nos traz vida, é o Espírito do segundo Adão, o Espírito do Filho de Deus, que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Gálatas 4:6. Filipenses 1:19. Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, vem a nossa salvação, a nossa libertação. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Não desanime. Se você entregou sua vida ao Senhor, reavalia sua vida novamente. Você não vai ter o mesmo resultado se você entregar só 25% da sua vida a Jesus. Eu entreguei 99% da minha vida a Jesus. Satanás, com 1% que tem da sua vida, sua natureza humana, carnal, 1% que tem da sua vida, ela pode sabotar e destruir tudo. Ela pode entristecer o Espírito de Cristo todos os dias. É por isso que o Senhor nos convida para uma entrega completa. Uma entrega completa, para que a gente viva essa liberdade, essa nova vida em Cristo Jesus. Não tem como eu viver uma vida plena de alegria, uma vida de paz, uma vida de adoração contínua, uma vida sincera, uma vida de humildade. Não tem como, se eu não receber esse Espírito. Por quê? Porque esse estilo de vida que Jesus viveu aqui nessa terra é contrário a qualquer humanidade, a qualquer ser humano nessa terra. E foi por isso que Jesus veio aqui. Ele era diferente de todo mundo. Foi por isso que ele veio aqui e realmente todo mundo ficou espantado com o estilo de vida que ele seguia, como que ele era. Foi por isso que Jesus foi tão marcante. E é o que Cristo quer fazer em mim e em você, meu irmão. É nos marcar. É para que todo mundo olhe para nós e fale: esse povo é marcado, esse povo é selado, esse povo é diferente. Eles se parecem com o Filho de Deus que veio aqui na terra. Sim, e nós vamos testemunhar, sim, esse mesmo Filho de Deus ressuscitou e hoje ele mora dentro de mim. Hoje ele brilha dentro de mim. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são do Filho de Deus, que morreu por nós, se entregou por nós, que subiu ao céu, recebeu a sua glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo e derramou sobre nós essa glória, essa natureza divina. Agora nós somos participantes da natureza divina, porque Cristo Jesus nos presenteou com a sua vida. Ele entregou a sua vida naquela cruz para nos compartilhar a vida divina hoje. Porque caso contrário, meus irmãos, ninguém conseguiria vencer pecado algum. Por mais que tente, se disfarce, vire um fariseu, vire um Saulo da vida, um Nicodemos, um Anás, um Caifás, ele não vai mudar nada por dentro. Porque quem muda o caráter, o interior, quem muda a genética, quem muda o coração é Cristo. Só Ele pode imprimir a lei do Pai no nosso coração. Só Ele pode nos dar um novo coração. Só Ele pode colocar dentro de nós um novo espírito, meus irmãos. Então o convite aqui não é só de Paulo, o convite aqui é do próprio Cristo. Cristo está dizendo para mim e para você: eu sou o Senhor da sua vida. E só há essa saída para você, é se entregar a esse Espírito vivificante, que é o meu Espírito. Eu sou o Senhor e Cristo, substituto, mas eu preciso que você deixe eu terminar a substituição. Eu tomei a sua humanidade, agora eu preciso compartilhar com você, eu preciso colocar dentro de você a divindade. A minha natureza é que vai transformar o interior. E é tudo que importa, é o interior. Nada vai se aproveitar, o interior. Até corpos novos nós vamos receber, corpos celestes. Mas o interior é o que Jesus está formando. É a nova criatura que Jesus está formando dentro de nós. Então o próprio Senhor Jesus está convidando eu e você: continue a seguir as minhas orientações. Dependa de mim, me consulte a todo momento. Toda vez que você erra é porque você não me consultou. Ou não esperou eu responder. Tenha certeza da minha resposta, do meu conselho. A nossa alegria, a nossa certeza da vitória está no conselho do Senhor.
que é onisciente, sabe todas as coisas. Dessa maneira, meu irmão, a sua fé vai ser fortalecida na verdade. Fortalecida na verdade, você vai transbordar para todos os lados. Transbordar de gratidão a Deus. Não adianta a sua fé ser fortalecida, mas numa mentira. Os irmãos, a maioria está cheio de fé. Cheio de fé. É uma fé atrás da outra. Mas, na verdade, não, cheio de mentiras. Ainda está contaminado pelo vinho de Babilônia. Então a fé não importa. Você tem a fé no outro filho, no outro Deus, outro filho, né? Uma trindade. Eu não sei onde sua fé está depositada. Se a sua fé não estiver construída e fundamentada na rocha firme que é Cristo Jesus, o Espírito Santo da promessa, desculpe, meu irmão, você não está fortalecido na verdade. A sua fé não está fortalecida na verdade, não está firmada na verdade que é Cristo. E você precisa olhar para Cristo. Como que eu não estou olhando para Cristo? Quando você olha para as coisas desse mundo, os perigos, as necessidades, as dificuldades, ou como se diz? As coisas que esse mundo oferece, as benfeitorias, os privilégios, né? Os prazeres desse mundo. Quando você olha para essas coisas, você está confiando nessas coisas, você está amando essas coisas. Automaticamente você se torna inimigo de Deus, né? Então, nós precisamos olhar para Jesus e não para as coisas desse mundo, não para as circunstâncias desse mundo, não para o dinheiro, não para as coisas desse mundo. Nós temos que olhar para Jesus, porque esse dinheiro, nada desse mundo, Satanás, nem os demônios, nada, nenhum deles pode mudar a nossa alma, nenhum deles pode transformar o nosso coração, nenhum deles pode nos dar a vida eterna. Nada, por mais rico, mais dinheiro, por mais poderoso que seja o demônio, não pode dar vida, ele pode destruir. Destruir até eu posso. Eu pego um vaso ali, um jarro e quebro ele, tá com tijolo, quebro. Qualquer um pode destruir, até uma criança. Agora construir, salvar, limpar, purificar, criar, renovar, só o Filho de Deus, a qual o Pai derramou todo o seu poder sobre ele, para que ele ministrasse esse poder em nós, para que ele completasse a obra em mim e em você. Então, meu querido irmão, se você permanecer conectado a Cristo, Cristo vai remover o domínio da sua natureza humana. Cristo vai remover a tristeza do seu coração. Cristo vai remover a ansiedade, a depressão do seu coração. Vai te dar alegria, paz. Mesmo em meio às dificuldades, você vai ter paz. E esse vai ser o diferencial da sua vida e da vida de qualquer outro ser humano que não tem Cristo. Isso que vai fazer as pessoas olharem e falar: mas esse cara está com um monte de problema, ele está sorrindo, feliz, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Você é louco, cara. Não, filho, não vivo mais pela vista. Eu não vivo mais pelo que eu vejo com os meus olhos. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se Ele me amou e se entregou por mim, eu posso confiar nele. Eu vivo pela fé nele, pela palavra dele. Ele prometeu que completaria a obra em mim, e eu confio nessa palavra. A circunstância diz ao contrário, mas o meu Senhor diz ao contrário as circunstâncias, e eu creio no meu Senhor. Meu Senhor disse: se eu manter conectado a Ele, Ele vai remover todo o domínio da minha natureza, vai remover toda a minha natureza humana. Por isso, meu querido irmão, não desanime por causa das provações, por causa das dificuldades. Lembre-se que os profetas passaram a mesma situação, os apóstolos, o nosso Cristo passou pelas mesmas situações. E a Bíblia diz: pelos seus sofrimentos, se alegrem em passar pelos mesmos sofrimentos de Cristo, porque esses sofrimentos estão purificando vocês, estão forjando uma nova criatura, está criando. É doloroso, é prova, mas o resultado final é valiosíssimo. É a nossa vida eterna que nós vamos ter de volta.
Então, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus no batismo, seja fiel a Cristo. Não o roube, não se desconecte dele. Se você se entregou a sua vida no batismo, você entregou todas as suas vontades a Cristo. Que história é essa de querer fazer a sua vontade agora em alguns termos? Abra o seu coração completamente, entregue a sua vida a Cristo, seja homem, seja mulher, e cumpra o seu compromisso com Cristo. Ele não te pediu para fazer grandes coisas, nem você prometeu, porque você não consegue fazer nada sem Ele. Mas uma coisa você prometeu e garantiu isso. E Ele aceitou. E Ele não pediu para você entregar, mas Ele estava lá. E Ele aceitou a sua oferta. E você entregou o seu coração juntamente com todas as suas vontades. Você entregou a sua vida completa a Cristo. Então não adianta querer agora roubar o Senhor, querer viver a sua vida e em alguns detalhes entregar uma esmola para Jesus. Nós precisamos entregar toda a nossa vida de verdade ao Senhor Jesus, juntamente com todas as nossas vontades, nossos sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que nós podemos imaginar. Você se entregou a sua vida no batismo? Então você agora recebeu uma nova vida. Você recebeu a vida de Cristo em você. E como eu não perder, como não entristecer o Espírito de Cristo e extinguir o Espírito de mim? É só não entristecê-lo. Como eu entristeço a Cristo? Você entristece a Cristo quando você descumpre a sua parte do acordo. Jesus falou: eu vou morrer por você, vou fazer tudo isso aqui por você, vou te completar, vou te deixar santo, santo, santo lá na frente do meu Pai, puro, puríssimo. Mas uma coisa agora é a sua parte. É o quê? Eu preciso ter muitas boas obras? Não, eu vou colocar as boas obras em você. Eu preciso querer? Não, eu vou dar o desejo de você querer. Eu preciso ter poder? Não, eu vou fazer tudo. Uma coisa só eu preciso de você. Dai-me o teu coração. Entrega todas as vontades. Negue a si mesmo, dia após dia. Diariamente você precisa negar. Não é todo dia uma vez. Cada decisão você precisa negar a sua vontade e falar: o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que eu devo escolher? O que o Senhor acha que é melhor? Eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Igual Jesus orava: seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Isso que Deus espera de nós. Uma entrega completa ao seu Filho Jesus. E aquele que começou a boa obra em nós há de completar até a sua gloriosa vinda. Porque Ele é poderoso para nos apresentar diante do Pai, santos, puros, sem uma mancha do pecado. Ele é poderoso para nos guardar de cair. E naquele grande dia estaremos prontos para sermos glorificados e receber a glória de Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus por isso. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, curta e ative as notificações. Se inscreva no canal também para que receba atualizações em tempo real. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.